boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Luciana Balestrin, da Universidade, e dos alunos do Conjunture, e dizer que é muito bom estar aqui e saber que é um projeto de extensão que já faz anos que acontece e que é muito bom que os projetos de extensão, apesar de com poucos recursos da universidade, eles conseguem chegar à realidade das pessoas e tornar a universidade pública mais próxima e talvez mais democrática, né, na difusão do conhecimento e do saber. Bom, eu vou tocar num tema dos movimentos sociais, mas desde a perspectiva de que eu venho trabalhando dos movimentos sociais como um novo ator político nas relações internacionais. Então, aqui tem muitos alunos de relações internacionais e esse é um tema novo para as relações internacionais, que, como vocês bem sabem, as relações internacionais, ela historicamente foi polarizada por duas grandes teorias, a teoria realista e a teoria liberal, né, onde existe uma predominância do mainstream em cima da teoria realista, né, do Estado forte, da guerra, e que existe aí uma corrente minoritária recente, da qual eu me sinto e faço parte, que se chama teoria crítica, né, que é representada por basicamente dois autores principais que vem trabalhando com a ética nas relações internacionais, como Linklater ou o Robert Cox, a partir da teoria marxista. Penso sim que os movimentos sociais eles têm tido um papel muito importante a partir do marco da globalização, e aí a globalização tem sido um marco teórico das relações internacionais muito trabalhado para tentar entender certos fenômenos mundiais e até a conjuntura internacional, onde a globalização neoliberal vem gerando no mundo exclusão e que teve o seu auge então para a América Latina na década de 90, onde alguns fenômenos e atores chegaram a dizer que não existia alternativa a este tipo de globalização. É aquilo que alguns autores, e principalmente autores que trabalham na América Latina, aqueles que acreditavam, dizendo que não, que poderia existir uma alternativa ao pensamento único. Na ideia da globalização neoliberal, que se marca um pouco a criação do Fórum Social Mundial, né, e a articulação dos movimentos sociais num espaço maior, plural, diverso, que trata, de alguma forma, daqueles temas que a gente nas relações internacionais, e principalmente que o Rani Nai fala, são temas de baixa política, né? E são aqueles temas onde normalmente o Estado não considera como de alta política. Ou a questão do ambiental, a questão do gênero, a questão do combate à pobreza, a questão da desigualdade social, que são temas normalmente criados como periféricos das relações internacionais e que, de alguma forma, alguns atores, ou novos atores, como os governos subnacionais, os movimentos sociais, vêm trazer, de alguma forma, para dentro do debate das relações. Então, isso também, a questão da interdependência é uma questão que, de alguma forma, faz esse link entre os Estados, né, e esses novos atores, que é aquilo que a gente chama de governança mundial, né. Um dos livros polêmicos que veio do Rousseau, né, que trabalha a governança mundial, Governance Without Government, que um pouco chocou as relações internacionais, começaram a trabalhar desde essa questão da sociedade civil global. Eu concordo com o Marcelo que a gente às vezes usa diversos termos, né,
sem chegar a conceituá-los. Então, uma forma, aparece a questão do ativismo, aparece a questão da sociedade civil global, aparece a questão dos movimentos sociais transnacionais, né? E isso tudo é colocado como sinônimos, muitas vezes, né? Para a gente. No termo dos governos, né? Quando tratamos com instituições como a ONU, por exemplo, a questão aparece como sociedade civil, né? Sociedade civil global. Isso, por exemplo, no informe para a reforma das Nações Unidas, né? Que foi elaborado de alguma forma dentro, encomendado pelo Kofi Annan, a ideia era que que a ONU reconhecesse dois atores como fundamentais para escutar nas suas relações, na sua forma de governo, né? Que eram os governos subnacionais e a sociedade civil global. Agora, eu estou totalmente de acordo com como podemos fazer com que a sociedade civil global se manifeste ou manifeste uma opinião dentro desses organismos, se é diversa, se é plural, se existem diversos movimentos, ou seja, como é que a gente vai criar um sistema de participação desses novos atores que não seja uma forma de representação, né? E aí uma coisa bem política, porque o que acontece nos organismos da ONU, das agências internacionais, por exemplo? As agências internacionais, normalmente, a ONU vem com esse informe dizendo que esses atores devem ser escutados. Mas, historicamente, as agências da ONU já escutam a sociedade civil. O Habitat da ONU, por exemplo, o Habitat tem duas formas, UN Habitat. Tem uma forma da sociedade civil e dos governos subnacionais. Então, participam prefeitos e participam ONGs. Né? Outro tema importante é a gente diferenciar ONG de movimento social. Também isso é uma questão dos atores, ou seja, por quê? Porque muitas vezes as ONGs estão vinculadas a uma lógica de governo. Porque existe como é que uma ONG se financia, normalmente? Por projetos que estão vinculados a certos governos, subnacionais, nacionais, o que seja. Ou até instituições financeiras internacionais, ou até organismos internacionais. Então, existe também essa diferença importante da gente salientar, que é o movimento social, que é a ONG. Outra questão bem importante de onde aparece ou se justifica essa atuação dos movimentos sociais no cenário internacional é a questão da democratização do sistema internacional. Né? Então aí, de alguma forma aparece isso bem forte em Seattle, né? Nas primeiras, o que gera esses grandes protestos internacionais contra as instituições financeiras internacionais. Né, contra a rodada do GATT, contra o FMI, contra o Banco Mundial, né? E aí também que surge a pauta da criação do Fórum Social Mundial, que era um contraponto ao Fórum de Davos, né? Ao Fórum Econômico Mundial. Então, temos que botar na pauta mundial o social. Não é possível que um Fórum Econômico Mundial continue acontecendo e que a gente não discuta a questão da pobreza, a questão da exclusão, né? Que o Fórum vinha trazendo. Um ponto importante, eu acho que vincula com o tema aqui da sociedade civil global, a questão das redes sociais, que eu penso que foi muito boa a apresentação aqui que vocês fizeram, mas que é como isso vai influenciar a opinião pública internacional. E aí é uma questão que gera medo nos Estados, de alguma forma. A opinião pública internacional, ela pode ser feita de vários níveis. A gente sabe que trabalha no nacional e no internacional. Né? E a opinião pública internacional, de alguma forma, é uma questão que os movimentos sociais transnacionais podem influenciar. Né? A gente, por exemplo, viu as manifestações convocadas pelo Fórum Social Mundial contra a guerra do Iraque em diversas cidades do mundo. Né? Roma, Barcelona, Madrid, né?
né? Então, quer dizer, existe uma política de certos estados de guerra, mas existe uma sociedade civil clamando e dizendo: nós somos da paz, não queremos guerra. E isso não é recente, assim, não é um fenômeno recente. Os Estados Unidos tiveram isso bem forte na guerra contra o Vietnã, né? Ou seja, a sociedade civil nos Estados Unidos se manifestou, isso foi um fenômeno nos movimentos de paz contra a guerra do Vietnã. Então não é a primeira vez que a sociedade civil nos Estados Unidos veio se manifestar contra o governo, né? E não é para uma política somente econômica, mas também para uma política da guerra. E não são só os movimentos sociais que se manifestaram contra a política do governo americano da guerra. Os governos subnacionais também se manifestaram contra o governo. E aí, às vezes, existe essa aliança entre movimento social e governo subnacional. Existiu uma rede de prefeitos contra a guerra do Iraque, né? E pela paz. Então, esses prefeitos, de alguma forma, facilitaram as manifestações nos Estados Unidos contra a guerra. Isso é bem importante também para fazer uma ligação com as redes transnacionais de ativismo, que eu acho que aqui o Marcelo explicou bem esse tema, né, de como as redes atuam. E eu até tinha assinalado aqui a questão a situação do Castells e também do Taro, né? Mas o que é importante ressaltar, eu acho, que os movimentos sociais transnacionais também trazem à tona para as relações internacionais, e aí o Linklater, ali como expoente da teoria crítica, da ética nas relações internacionais, o conceito de que existe uma comunidade política no mundo e que os movimentos internacionais, transnacionais, sociais, fazem parte, são considerados um tipo de comunidade política. Nessa comunidade política, existem certos conceitos ou certos valores que devem ser ressaltados. Uma questão da cooperação frente à competição, né? Então, a questão da globalização neoliberal trouxe esse fluxo, né? E é interessante, o Marcelo falou desse livro do Castells, da Sociedade em Rede, mas o Castells também escreveu um livro sobre o local e o global, né? Porque quando a globalização neoliberal tinha o seu auge, né? Todo mundo escrevia sobre globalização neoliberal, dizia é um cenário abstrato, são fluxos financeiros, são fluxos de pessoas, a velocidade da informação ficou maior, as pessoas têm mais facilidade de pegar um avião e viajar, as passagens são mais baratas. Então existe todo um fenômeno aí de fluxos que acontece. Mas da onde as pessoas vêm, da onde elas vão, onde é que elas pertencem, né? Então acho que a luta local, de alguma forma, o lugar, né, ele conta e muito para se manifestar no internacional, né? O Taro, no livro, nessa questão do confronto político e nos confrontos transnacionais e nessa perspectiva transnacional, ele faz um paralelo do movimento feminista do Maio de 68, naquele capítulo Lutando por Reforma, em que ele diz que o movimento feminista, e aí eu considero um dos movimentos mais importantes da história, né? Porque o movimento feminista, ele é um movimento que ele tem o seu momento de auge na década de 60, 70, mas ele é um movimento que ele conseguiu ter uma capilaridade por dentro do Estado e transformar certas políticas em políticas públicas e também ter um impacto internacional. Por exemplo, hoje existe a Marcha Mundial de Mulheres, né, no dentro do Fórum Social Mundial, que é um dos movimentos mais ricos e que conseguiu agregar
muitos movimentos de diversas partes do mundo. Então, movimentos feministas locais se manifestam na Marcha Mundial de Mulheres de forma internacional e tem uma agenda internacional e conectam os diversos movimentos feministas do mundo inteiro. O movimento feminista nos Estados Unidos teve mas não é, nos Estados Unidos ele tem uma repercussão forte, mas ele é um movimento que transnacionalmente ele consegue atuar tanto na agenda local como na agenda internacional e ele mobiliza, né? Ele de alguma forma não tem um expoente de confronto como o Mais 78 ou os estudantes, mas ele consegue entrar nessa relação com o Estado, né? Quando a gente trabalha confronto e de alguma forma essa interlocução de participação ou de interlocução para a reforma do Estado. Outra questão que é importante, além dessa questão, e eu penso que a questão do local traz muito para o debate do internacional, é a questão da formação da identidade, né, e da nação, de onde pertence. Sem um nacionalismo, mas como de forma dessa interconectividade nós podemos nos relacionarmos em comunidade e estabelecer certos parâmetros de cidadania. Por último, a questão da democracia cosmopolita, né? E alguns certos princípios de cidadania e democracia em nível internacional. As instituições internacionais pregam, de alguma forma, a questão democrática como princípio, né? Mas a gente sabe que existe democracia participativa, muitas vezes, para a gente pedir melhores condições sociais. Mas ninguém nunca, e é muito difícil a gente democratizar as instituições financeiras internacionais, né? A democracia participativa, ela nunca chega, nunca ninguém discute por que as decisões do FMI são tomadas de certa maneira. Por que os estados que participam e doam dinheiro? Então, aí é que está o problema, é que eu acho que os movimentos sociais, através de Seattle e com a criação do Fórum Social Mundial, vêm trazer. Estou de acordo que o Fórum Social Mundial, ele inovou, de alguma forma, com essa criação, com um espaço plural e, de alguma forma, de reunião dos diversos movimentos. Uma questão importante do fórum é botar todos esses movimentos em contato, dizer, as feministas dos Estados Unidos, o que elas têm em comum com as feministas uruguaias, o que elas têm em comum com as feministas europeias, né? O que os indígenas, né, têm em comum, o que os quilombolas têm em comum, mas as agendas e as redes foram muito importantes dentro do fórum, só que o fórum existe. Isso é muito importante a gente saber, que o movimento social não é homogêneo, né? Existe uma heterogeneidade dentro dele, existem diversas agendas dentro dele, diversas facções dentro do movimento. E o Fórum Social Mundial, de alguma forma, ele foi dividido entre devemos fazer o fórum um espaço somente dos movimentos e não tomar decisões políticas, né? Por isso que todo mundo diz, por que o Fórum Social Mundial diz que outro mundo é possível? Mas que outro mundo possível é esse, né? O que quer dizer com isso, né? Então, um outro mundo é possível para quem, por quem, isso não foi explicado. O Fórum Social Mundial começou com uma carta de princípios, né? Onde dizia, é um espaço dos movimentos. Nem partidos, nem governos podem estar nesse espaço. Mas como influenciar naqueles que tomam as decisões políticas? Então, a partir disso, no Fórum Social Temático da Colômbia, se fez as mesas de controvérsia, que era onde se convidavam políticos, partidos, para discutir a questão, que foi a primeira vez que o Fórum tenta ensaiar, em 2003, aí uma conversa com a sociedade política, entre aspas.
né? E os debates com os presidentes, então, que é uma questão que o Fórum traz, onde se convida os presidentes. Em Belém, penso que foi um momento em que isso aconteceu com mais veemência, para discutir a relação entre governo e sociedade civil. Por último, dizer da questão da fragmentação, né? E que é o último ponto, que queremos mais Estado ou a globalização fragmentou isso, né? A globalização vem fragmentando isso. Então, é muito importante a gente saber que nas relações internacionais existe um direito internacional que põe o Estado como sujeito das relações internacionais, né? Que a governança, de alguma forma, essa forma de participar, dos outros atores participar dessas decisões é que está, de alguma forma, em suspenso, né? Porque a gente sabe que os Estados vão lá nos organismos internacionais e no final decidem, às vezes mesmo contra a opinião pública da sua própria sociedade ou da sociedade civil internacional, e que, de alguma forma, isso é uma questão que está em suspenso para nós que trabalhamos e queremos trabalhar com relações internacionais, que é como é que a gente vê essa proliferação de atores no cenário internacional, esse sistema complexo de diversos atores, e ao mesmo tempo sabendo que são somente atores, né? Que existe aqui uma diferença entre ser sujeito e ser ator, né? De alguma forma, os movimentos sociais e esses novos atores vêm dizer: queremos um respeito do direito internacional, ou seja, dos tratados internacionais, daquilo que se decide, mas de alguma forma queremos também ser escutados das nossas decisões quando não estamos de acordo com uma política que é, de alguma forma, tomada pelo Estado Nacional. Então aí penso que tem um ponto de interrogação para nós, estudiosos das relações internacionais, de como fazer essa ligação, de como trazer mais para que os Estados realmente tomem decisões mais democráticas a respeito da política internacional. Já que a gente vê que existe uma proliferação no Brasil de conselhos e de todas as esferas, mas ainda nas relações internacionais existe uma diferença e um espaço bem grande entre a sociedade civil e os Estados nacionais. Bom, isso.